Boa tarde, senhores. Bom, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou bacharelado da primeira turma nacional em Ciências Políticas, e reconhecida pelo MEC, né? E também sou jornalista, né? A pedido do Coronel Beck, que é presidente da Legião Altiva da Brigada Militar, onde nós estamos aqui presentes nesse momento, ele solicitou que fizéssemos nós, cientistas políticos, eu, o Ávila Kim, que somos cientistas políticos colaboradores aqui da Legião Altiva, algumas propostas para a Legião apresentar para a Brigada e também para levar adiante ao Governo do Estado e talvez até quiçá nacional, né, uma proposta nacional. Então, o que nós fizemos aqui como propostas? Algumas sugestões propostas para desenvolvimento de ações pela segurança nacional no fortalecimento das forças policiais da Brigada Militar e da Polícia Civil no Estado do Rio Grande do Sul em 2019. A Lei de Responsabilidade Fiscal impede o aumento, problema 1, tá? Eu apresentei primeiro um problema e depois uma possível solução. Problema 1, a Lei de Responsabilidade Fiscal impede o aumento imediato de investimentos na folha de pessoal, o que impede novas contratações de polícias e o que poderia onerar a máquina pública do Estado. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, ou Lei Complementar 101, foi criada no início dos anos 2000, com o intuito de estabelecer normas direcionadas para a responsabilidade dos gestores com relação a finanças públicas. Na esfera federal, o limite máximo para gastos com pessoal é de 50% da receita corrente líquida. Para estados e municípios, o limite é de 60% da RCL. Se a despesa total com pessoal ultrapassar 95% desse limite, a LRF proíbe qualquer movimentação de pessoal que implique aumento de despesa. Aí eu coloco a fonte aqui como Planalto, né? A Casa Civil do Planalto. Problema 2. O índice de policiais por habitante está defasado e não supre as necessidades do mercado de segurança. Tá? Eu coloco aqui unidades da federação. O Rio Grande do Sul, no caso, tem um total de 20.405 homens, são 17.773 e mulheres 2.632. O índice por habitante é de 1,547 por habitante. Como é que é? Não, todo esse parágrafo foi... Sim, unidades da federação, no caso o Rio Grande do Sul, né? Um total são de 20.405 indivíduos, sendo homens 17.733, mulheres 2.632. O índice de policial por habitante é 1,547. Fonte índice calculado com base em estimativas... A referência é 1.000 habitantes? Ou é por habitante? Por habitante. Referência básica. Por habitante. 1.000. Desculpa, por habitante, sim. Só por Sim. Só para dizer, sempre a referência 1 por número de mil. habitantes. 1 sobre 1.000. Essa é a relação 1. Nós temos um policial por 500 habitantes. O que é um cálculo geral. Se for fazer um cálculo real, vai tirar desse cálculo geral Mais ainda. os enfermeiros, o quadro de saúde, inclui aí, tira aí nós vamos chegar a 1 por 900. É pior ainda. É pior ainda. Fonte, o índice calculado com base nas estimativas da população de 1º de julho de 2013. Está defasado, tá? Enviados para o Tribunal de Contas da União, TCU, em 31 de outubro de 2013. Aí tem o site da Exame da Abril, tá? Que é a fonte que eu busquei. Problema 3. Das 484 delegacias do Estado do Rio Grande do Sul, 78 tem apenas um servidor, diz a Polícia Civil. A fonte é o site G1. Soluções para o problema 1, 2 e 3. Rever e propor a alteração, isso é algo que tem que ser federal, não tem outra maneira de ser, então tem que ser uma proposta que seja encaminhada para ser federal. E aí nós precisamos buscar representantes que façam isso para nós. Rever e propor a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha, isso é sério. Tá? Isso é bem sério.
de modo a atualizar a mesma, ampliando os gastos com pessoal específico das áreas de segurança, saúde e educação, ou a flexibilização nos mesmos em casos excepcionais, a fim de que os mesmos supram as necessidades de crescimento populacional e as proporções adequadas estabelecidas por órgãos internacionais legítima e tecnicamente reconhecidos para o devido atendimento das normas internacionais e para... Eu estou primando aqui, não por normas nossas, mas que a gente tenha a pura prioridade. A lei federal, ela tem que ajudar a qualificar as normas internacionais. Então, a base seria, olha, tem uma norma internacional, vamos fazer um padrão de qualidade de vida para esse tipo de coisa, que é educação, saúde e segurança são as prioridades, então vamos priorizar em cima disso. Né? Reconhecidos para o devido atendimento das normas internacionais e para suprir a qualidade de vida devida nesses setores. A lei está desatualizada e urge uma reavaliação que permita sua adaptação ao crescimento populacional nacional. Problema 4. RS, o Rio Grande do Sul, no caso, gasta 7 milhões com aluguéis de delegacia, valor mensal de 125 pontos policiais e de 598,9 mil. Fonte Jornal Correio do Povo, de 18 de abril de 2015. Aluguéis de delegacia, o Estado do Rio Grande do Sul gasta anualmente mais de 7 milhões de aluguéis de prédios para sediar delegacias de polícia, cerca de 450 imóveis que abrigam 533 DPs e 24 postos policiais. 125 são locados, o valor mensal é de 598,9 mil. Solução: tanto para a Polícia Civil quanto para a Brigada Militar ou para órgãos de saúde e educação, promover o levantamento dos bens públicos do Estado se torna mister, de modo a promover leilões ou cedências diárias de 25 a 50 anos, com a possibilidade de renovação de contrato. Isso é legal o que eu estou falando, né? Podem abrigar os órgãos, impedindo aí o custo de aluguel de muitos prédios privados que hoje abrigam serviços públicos, reduzindo o custo da máquina pública do Estado, priorizando-se o habite-se em todos, pois pouco tempo houve para uma matéria por ocasião de um sinistro que dizia que apenas uma delegacia de todo o Estado do Rio Grande do Sul possuía habite-se. E a mesma era uma sede alugada. Todas as demais sedes públicas e privadas não possuíam. No caso de leilão, prever em lei a doação de um percentual desses para o destino exclusivo de equipamentos de segurança e pagamento de despesas na área no Estado, tanto na Brigada como na Civil. Só no governo do Germano Rigoto, o Estado do Rio Grande do Sul gastava em média 10 milhões por mês em aluguel de áreas para serviços públicos e simples remanejamento desses serviços para locais de áreas de passivos do Estado. Permitiria, àquele tempo, uma considerável redução de gastos públicos. O desconhecimento de um cadastro atualizado de passivos do Estado permite um crescimento considerável do perda de recursos e a desvalorização e depreciação de mercado de imóveis e bem apreendidos, como policiais estaduais, como no caso de veículos, muitos dos quais poderiam ser doados para a utilização das polícias estaduais em casos de apreensão, e a regulamentação das leis devidas e a organização de cadastros são meramente questões técnicas e de vontade política. Deste modo, se evita o favorecimento de grupos de interesse, o desvio de verba pública, o descaminho por meio de contratações indevidas e superfaturadas e a corrupção como um todo por parte de governos. Problema 5. A destruição de armas apreendidas. O CNJ faz acordo com o Exército para a destruição de armas apreendidas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ministra Carmen Lúcia, firmou nesta terça-feira, 21 de 11, um acordo de cooperação técnica com o comandante do Exército. Não desse ano, não foi nesse ano, porque 21 de 11 já era o Toffoli, o ministro agora. Sim. O general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, para a destruição das armas de fogo e munição apreendida que estejam sob a guarda... Não, mas aí depois eu coloco aqui na fonte, aí eu dou a data direitinho.
apreendidos que estejam sob a guarda do Poder Judiciário. As armas encaminhadas para a destruição são aquelas que foram consideradas pelo juiz desnecessárias para a continuidade e instrução dos processos judiciais. Este armamento não pode ser doado para a polícia, seja pela sua condição precária ou conservação, seja por características técnicas da arma que não se enquadram nos padrões utilizados. Resolução do CNJ. Desde 2011, a Resolução 134 do CNJ já determina que os tribunais encaminham pelo menos 2 vezes por ano as armas de fogo e munições apreendidas para o comando do Exército a fim de serem destruídas ou doadas para elaboração de laudo pericial. Entre as fundamentações da norma está o fato de manter um grande número de armas em depósito judicial compromete a segurança dos prédios públicos utilizados pelo Judiciário. Fonte cnjjus.br, e aqui não tem a data, infelizmente, mas é o CNJ 85806. Tá? Solução: ampliar as especificações das características técnicas das armas que não se enquadram nos padrões utilizados, atualizando-as sempre que necessário, para permitir o combate equiparado contra o crime organizado nacional e internacional. A proposta é simples, não precisa mudar muita coisa, apenas também carece de apoio nacional nesse sentido. Apenas fazer, neste caso, a ampliação das características técnicas das armas, para enquadrá-las, adaptá-las ano a ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, mas adaptar de acordo com a evolução dos armamentos no mundo, isso ser cedido às polícias para que elas sejam equiparadas em relação ao crime organizado. A gente não pode estar atrás do crime organizado. Agora, porque ela não satisfaz as necessidades padrões da nossa polícia ou da nossa organização, quer dizer, a nossa pode estar desatualizada, então nós precisamos nos atualizar e não ficar à margem da atualização internacional, do crime, né, inclusive. Esse é o problema 6, é o último já. Problema 6, desqualificação dos investimentos em publicidade por parte de órgãos de governo e falta de estímulos meritórios sociais em apoio ao respeito de entidades de Estado. Nos últimos anos, veio ocorrendo uma série de ataques midiáticos, jornalísticos e de mídias diversas a entidades de Estado, tanto nas áreas de segurança, saúde e educação. Mais do que ataques a governos, trata-se aqui de desqualificação moral e ética de nossas estruturas e de seus valores, desqualificando-as como um todo em sua necessidade de existência e importância social. Nada se ataca aqui os governantes, e sim o sistema, o que acaba por promover o caos muito mais do que possibilita a sua solução. Promover mentiras, fake news, sofismas e induzir ao erro por si só é um crime, o mesmo sendo passível de punição legal. Pode ser interpretado como sendo censura e como um ato político ideológico de governo, e não uma repreensão de força de Estado, sendo passível de ser visto como um mero ato de retaliação política. A doutrinação de caos favorece o crime organizado, a corrupção e a destruição de sistemas organizados pela lei e pela ordem pública social. Solução. 2 soluções são importantes a serem tomadas nesses casos. A primeira é retirar todo investimento de verba publicitária e assinaturas por parte de órgãos de Estado ou, no mínimo, das áreas afetadas, nos casos de veículos de comunicação ou mídia que desqualifiquem estruturas de Estado de modo ofensivo e pejorativo, denegrindo-as em imagem social, moral e ética. Pessoas erram, estruturas ficam. Pessoas e governos podem ser criticados de modo democrático, mas as entidades não podem, em hipótese alguma, serem denegridas em sua imagem, sob pena de perda de credibilidade social. Ora, a publicidade serve para enaltecer a imagem da entidade. Não pode, portanto, servir para denegri-la. Se o faz, deve cessar por pura e simples lógica de investimento. Tal cláusula contratual deve ser assegurada nos contratos de licitação ou de investimento midiático nas entidades de Estado. Segundo, deve haver estímulo constante e premiação de mídias e jornalistas que enaltece as entidades de Estado nas áreas de segurança, saúde e educação. E aqueles que não fizerem ou a desqualificarem devem ser privados oficialmente de tais indicações. Motivo: qualificação de homenagens
pela meritocracia técnica de indivíduos e entidade. Tal qualificação deve ser colocada como condição para futuros investimentos em publicidade, sem os quais desaconselho promover investimentos por questões de segurança das entidades de Estado e para sua devida valorização e reconhecimento público. Eu fiz uma cópia, entreguei e deixei aqui para o senhor. Não sei se alguém tem um questionamento, colocação, por favor? Na verdade, só uma colocação no início do item 6 aí, né? Sim, senhor. Me chamou a atenção uma coisa que eu tenho debatido já há algum tempo. Existe um equívoco, do meu ponto de vista, existe um equívoco na interpretação da liberdade de expressão. Sim. Que uma coisa é expressar, ter o direito de se expressar. Sim. Outra coisa é ter responsabilidade pelo que diz. Sim. Então, toda expressão ela tem que ser limitada à responsabilidade e à exceção da verdade, né? Sim. Então, se ele não falar a verdade, vai ter que ser responsabilizado pelo que diz. Quando se dirige individualmente, as pessoas parecem que valorizam mais quando é ofendida pessoalmente e tem um interessado na causa, né? E geralmente pode dar origem a um processo. Mas e quando é institucionalmente? Eu cansei de falar em instrução para os soldados na rua, quando eles são ofendidos, eles não são ofendidos como pessoa, mas a instituição, a parte mais grave que tem é justamente porque eles estão ofendendo a instituição. Então tem que ser tomada uma medida atrás. Então é nesse ponto que os conceitos foram involuídos, até não vou dizer que evoluíram os conceitos, porque eles involuíram. Sim. E nós perdemos a noção do respeito. Sim, senhor. Então eu acho que dentro dessa questão da mídia aí, uma das colocações que tem que ser feita é massificar mais a ideia de que se deve respeitar as instituições, respeitar as pessoas e ter vamos dar um exemplo prático, né? Gostando ou não, achando que o STF é um órgão que não corresponde às expectativas da maioria dos brasileiros, aquele rapaz ofendeu uma instituição toda, não cabe ser grosseiro ali. Eu tenho essa... Não, isso não é liberdade de expressão. Não é. Acho que existe diferença entre liberdade e libertinagem. O STF é muito mais do que os 11 ministros ali. É o todo da nação, é o sistema jurídico nacional. Então o próprio sentimento de razão que ele poderia ter, ele perde quando se expressa de maneira equivocada. Ele tem a liberdade de sentir aquilo ali, de sentir revolta e tal. Só que existe a maneira de se expressar. Achando que o advogado, eu casualmente sou advogado, escrito no advogado não tem esse direito todo. O advogado tem que trabalhar. Advogado, por exemplo, dá o exemplo, o que é um advogado dos Estados Unidos? Advogado não defende sobre a mentira. Esse é um princípio americano, ele não defende sobre a mentira. Aqui, o que os nossos advogados fazem? Hoje está correndo no WhatsApp um cidadão que era de um órgão de defesa social aí, ofendeu, era corrupto. Então aqui inverte, o advogado mente pelo preso, né? Então, nós temos que tomar, eu duvido, esse governo que entra, obrigado, valeu mesmo. Imagina. Esse o governo que entra não vai ter fôlego para fazer as mudanças que a sociedade espera. Não vai. Eu tenho um grande amigo,